no dia 31 de março de 1848. Andrew Jackson Davis está ali, à noite, nas suas meditações, e escuta uma voz que lhe fala: veja, meu irmão, hoje começou uma coisa muito grande. Um bom trabalho se iniciou. Nesse mesmo dia, Jackson Davis não entendeu o que era um pouco enigmático. Mas os espíritos se fazem novamente presentes, porque num vilarejo do estado de Nova York, a qual a família Fox alugou, que já anteriormente sofria as chamadas assombrações, começam a se fazer pancadas muito fortes no casebre. A mãe, Margaret, a senhora Margaret, bem como as das filhas Kate e Margaret também, estão presentes. Já há dias eles procuram descobrir o que se acontece, vento, brincadeiras, quem está nos enganando? E de repente a Kate percebe, se é o pé rachado que está aqui, bata comigo. 2 pancadas se escutam. Está iniciado a mediunidade de Reps, a tipologia definida por Allan Kardec. Allan Kardec, esse estudioso fantástico. E aí eles começam a conversar com aquele espírito. Uma pancada sim, 2 não. E há um diálogo, e chamam os vizinhos para testemunhar isso aqui, eles não estão loucos. E quando vem, naquela noite, dezenas de pessoas estão na casa dos Fox. Está iniciado, a partir daquele momento, um fenômeno que não se tinha iniciado ali, mas queria se alastrar, primeiramente por todo o estado norte-americano e, por fim, alcançar a Europa, e bem como a outros países no mundo. De repente, eles percebem que podem se comunicar com essas entidades. E algumas pessoas têm que estar presentes para isso acontecer. São os médiuns. A pessoa que possui, nesse caso de efeitos físicos, uma energia sobrando, em que exala, invisível aos olhos físicos, e que é usado, manipulado por eles espíritos para fazer os efeitos físicos. As mesas começam a mexer, a balançar, a bater para tentar se comunicar. São chamadas as mesas girantes que se espalham em apresentações. Mas as irmãs Fox possuíam outras mediunidades. 2 anos antes das Fox, os irmãos Davenport, Ira e William Davenport, escutavam vozes. E nas suas casas começou tudo a voar. Descobriu-se que eram as crianças que ali eram os portadores de mediunidade. Eles colocaram as mãos nas mesas e as mesas começaram a levitar, a se mexer. Mas é nas Fox que vai acontecer a comunicação inteligente. Até então, era uma comunicação de assombro, para comprovar que a vida continua. Que há alguma coisa além do físico, das leis físicas que conhecemos. Os irmãos Davenport são pesquisados na Universidade de Harvard, porque inicialmente, para ver se eles não estavam ludibriando, as pessoas seguravam, agarravam os pés, e os fenômenos continuavam a acontecer. Não contentes, porque quem não acredita jamais acreditará, mesmo diante dos fatos, amarravam eles de formas extravagantes, ainda assim os fenômenos aconteciam. Levado a um comitê de professores universitários em Harvard, eles construíram uma parede com alguns furos para poderem ver, amarraram com 150 metros de corda os 2 jovens agora, colocaram ali dentro, porque um fenômeno que acontecia muito com eles é deixar instrumentos musicais e instrumentos tocavam sozinhos. Um professor ficou dentro da salinha junto com eles, no meio dos 2, para ter certeza que eles não fariam nada, nenhuma prestidigitação, uma questão de mágica, de ilusão, e os fenômenos aconteciam. Infelizmente, jamais fizeram um relatório disso, porque eles esperavam que encontrariam uma fraude.
Não foi o que ocorreu. Claro que o que acontece naquela época, os irmãos Davenport, como outros, apenas pego eles como uma ilustração, há tantos, cobravam por suas apresentações, iam pela Europa, pelos Estados Unidos a fazer apresentações. É o que eles conheciam, quem vai julgar? Mas a cobrança, né, pode levar a certos excessos. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, falando numa dissertação sobre os irmãos Davenport, sobre sua opinião, faz um belíssimo texto que serve para todos os médiuns de efeitos físicos. Porquanto a mediunidade não é controlada pelo médium. Os espíritos não são controlados pelos médiuns. Eles se fazem presentes quando eles querem. E ele usa um raciocínio muito interessante. Como os Davenports poderiam colocar um show em determinada hora e cumprir com aquela promessa? Nada era garantido. Então Kardec dizia, não nego e nem afirmo, mas é suspeito. Era muito comum os médiuns realmente serem verídicos, terem mediunidade. Mas com o passar dos anos, a mediunidade de efeitos físicos, ela vai se degradando, se enfraquecendo. Porque o organismo se enfraquece. Lembra o que eu falei? Que é do organismo que emana um fluido chamado por Charles Richet, o prêmio Nobel de Biologia, de ectoplasma. Não, a ectoplasma é uma criação de Richet, não vem do espiritismo, mas nós nos apropriamos dela.